Olá, você que acompanha as mensagens do Ministério Compartilhando. É um privilégio ter você aqui conosco. Hoje vamos explorar uma carta rica em sabedoria e orientações para a comunidade de fé. A primeira epístola a Timóteo, escrita por Paulo, que transcende o tempo e oferece insights valiosos para a nossa jornada espiritual. Vamos mergulhar juntos nesse tesouro de ensinamentos, abordando temas que ainda ressoam em nossos dias. Então, fique conosco, pois a mensagem que se segue promete edificar e inspirar. Não se esqueça de compartilhar suas reflexões nos comentários abaixo e deixar o seu like nesta mensagem. Após a nossa vinheta, vamos embarcar nessa jornada através de 1 Timóteo. Estou certo de que será um tempo enriquecedor na palavra. Vamos lá! Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Nós teremos apenas esta mensagem para que possamos conversar a respeito de 1 Timóteo. Então eu faço um convite para você. Eu espero a sua participação nessa conversa através do espaço de comentários. Registre ali as suas observações sobre esta mensagem, algo novo que você aprendeu por aqui, o seu testemunho, além, claro, das suas perguntas, que tão logo permita o Senhor, eu vou responder, para que esta conversa sobre 1 Timóteo fique realmente completa. A 1 Timóteo, claro, é uma carta pessoal de Paulo para Timóteo, mas que apresenta muitas informações, principalmente no tocante ao estruturar de uma comunidade de fé. Paulo tinha essa preocupação e por isso deixou Timóteo em Éfeso. Queria tanto estruturar melhor a comunidade do ponto de vista da organização eclesiástica, por assim dizer, para usar os termos que nós conhecemos em nossos dias, como para evitar que o ensinamento cristão fosse misturado com outras ideias, quer de dentro do judaísmo, quer de outras visões de mundo, que já começavam a se misturar também com a pregação cristã. Desde Balaão, essa preocupação com a mistura acontece. Há coisas na filosofia, por exemplo, que podem sim ter adaptação para o cristianismo, e com muita facilidade algumas vezes. Algumas ideias são até mesmo idênticas, mas há outras ideias que algumas vezes se aproximam junto com essas que até podem ser levadas em conta, mas essas que se aproximam junto acabam contrariando a Bíblia. Mas como vem no pacote do pensamento de um filósofo, por exemplo, para manter esse exemplo que nós estamos usando, acaba passando então. Mas não pode. O que contraria a Bíblia não serve para o cristão. Por isso nós precisamos conhecer a palavra para que, quando conhecermos outras coisas, possamos discernir e reter apenas o que é bom, o que está de acordo com o pensamento do cristianismo. Ainda que o mundo aplique em situações sociais ou políticas, por exemplo, nunca um cristão pode entender o que é do pensamento filosófico e está contra a palavra, pois o cristianismo se revela nas ações em todas as coisas que nós fazemos no dia a dia. Não é algo apenas para dentro da igreja. As pessoas podem fazer o que elas quiserem fazer, elas são livres, mas nós não incentivamos e não praticamos e na verdade até falamos contra. E isso é bem diferente que defender o pensamento cristão como sendo necessário para toda a sociedade, até mesmo com base em lei. As pessoas são livres. O que nós defendemos e fazemos com base na Bíblia sempre será convite para as outras pessoas. Quando Paulo fala de entregar para Satanás, muitas pessoas entendem que seria a condenação eterna, que ele já desistiu realmente daquela pessoa, por exemplo. Mas o que nós vemos nesse texto é que Paulo está entregando para Satanás para que eles aprendam a não blasfemar. Paulo ainda espera que aquelas pessoas aprendam algo. Ele não diz que os entregou para a perdição simplesmente. Nós precisamos parar de tentar ver o que nos agrada e notar o que o texto realmente diz. Se nós compararmos, por exemplo, com 1 Coríntios 5,5, Paulo espera que Satanás destrua a carne, mas que o espírito possa ser salvo. Quer dizer, ele espera que a pessoa aprenda com o sofrimento e se acerte com o Senhor.
pode não acontecer, mas eu vejo tanto em Coríntios como aqui em Timóteo exatamente esse desejo de Paulo. Claro que para acontecer, depende da pessoa se assumir e mudar. Nas mensagens que fazem parte desta sequência de estudo devocional sobre os livros da Bíblia, eu tenho falado de informações que podem ser consideradas mais técnicas a respeito dos livros da Bíblia, como data do texto, contexto histórico, autoria e essas coisas. Isso é para ajudar realmente no estudo bíblico. Mas eu não consigo descuidar de uma devocional, pelo menos a cada mensagem. E algumas vezes nós temos até mais de uma devocional para quem segue bem atento a essas nossas mensagens, porque até mesmo no meio de informações técnicas podemos ter devocional no meio de informações técnicas. Se você gosta desse tipo de informação, você está no canal certo. Então faça logo a sua inscrição no canal do Ministério Compartilhando, se ainda não fez. Ative as notificações lá no sininho para receber as informações sobre novas mensagens que divulgamos por aqui. Sobre autoria. Todas as epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, nomeiam o apóstolo Paulo como o autor. Além disso, a antiga tradição insiste unanimemente que Paulo escreveu sim essas cartas. Com relação à data desta carta, acredita-se que Paulo visitou Éfeso por volta de 63 d.C., após ser libertado da primeira prisão romana, antes de ficar preso com mais complicações. Logo em seguida, ele teria partido e deixado Timóteo responsável pela igreja. Ele provavelmente escreveu a carta em 64 d.C. Apesar de ser um período um pouco depois dos dias de Atos dos Apóstolos, as informações de contexto histórico não mudam muito. Assim, eu recomendo mais uma vez, como em outras mensagens das cartas do Novo Testamento, que você assista às mensagens sobre Atos dos Apóstolos, para entender um pouco mais a respeito do contexto histórico. Na descrição da mensagem no YouTube, você encontra os links para essas mensagens sobre Atos dos Apóstolos. E neste caso, como Timóteo estava em Éfeso, ainda posso recomendar as informações igualmente das mensagens da carta de Paulo aos Efésios. Os links para essas duas mensagens aos Efésios também estão na descrição. A liderança religiosa devia ser exemplo, tanto no episcopado como em qualquer ação da comunidade. A preocupação de Paulo inclui ser bem visto até pelos de fora. Afinal, a ideia era evangelizar a esses. E se a pessoa não tivesse um bom testemunho, como isso poderia acontecer? É uma recomendação que vale para todos nós, para uns mais, por ter posição de mais notoriedade e liderança, mas vale para todas as pessoas, pois no fim, todas as pessoas trabalham na obra do Senhor. Há uma observação que precisa ser feita, porque parece que Paulo, dependendo da tradução, está se opondo à ciência. A preocupação com a ciência aqui não é a ciência no estudo científico dos nossos dias, mas uma ciência de conhecimento que se misturava com a fé nos dias do apóstolo, o que ficou conhecido como gnosticismo, um ramo que causou alguns problemas para o cristianismo, que estava ainda firmando a sua pregação no começo da jornada. Eu recomendo que você busque mais informações a respeito desse movimento, que tinha até mesmo espaço, muitas vezes, dentro do cristianismo e que causou tantos problemas no começo da pregação cristã. Há muitos livros que tratam de forma séria a respeito desse movimento, que é conhecido como gnosticismo, e pela internet também é possível encontrar informações sérias a respeito desse movimento. Aprofundar esse conhecimento pode nos ajudar a evitar erros parecidos em nossos dias e interpretações erradas a respeito do que preocupava Paulo nessa recomendação para Timóteo. Paulo dá instruções gerais, recomendações importantes para a dinâmica da pregação e da ação social que a comunidade de fé devia desenvolver.
A preocupação com as viúvas, em especial, se dá por conta da realidade da sociedade patriarcal, o que não era a realidade apenas entre os judeus. A questão de como cuidar das viúvas é que podia ter algumas diferenças, mas Paulo deixa claro que o cristianismo, mesmo não seguindo todos os detalhes da lei, tem sua preocupação com essas coisas da ação social. A questão era não tornar a igreja responsável enquanto comunidade em todos os casos. Os irmãos na fé poderiam dividir a responsabilidade entre si, cuidando de pessoas mais próximas de sua própria família. E o que vemos em suas recomendações nesse momento é exatamente isso. Ele ainda incentivava que as mais novas pensassem em novo casamento, ter uma família, em vez de só contar com o apoio da comunidade. Pela experiência que o apóstolo parece ter tido, algumas acabavam desistindo da piedade cristã e seguindo por um caminho sem testemunho. É claro que nunca podemos definir que todos os casos seriam assim. Mas, diante de uma certa incidência, se deve tomar pelo menos cuidado com novas situações. Não é desconfiança da pessoa em si, mas uma experiência que mostra a possibilidade de acontecer. Muitas vezes isso não é aceito, não apenas pensando no caso das viúvas, mas pensando em várias situações, na maioria dos casos que acabam gerando algum problema. As pessoas parecem querer tentar sempre mais uma vez, mas se seguirmos as recomendações de Paulo, devemos tomar cuidado com essas coisas. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.